Guilherme Correia é químico, professor e pesquisador na Universidade Federal de Santa Maria. Nasceu em Urubici, em Santa Catarina, e saiu para o mundo. Educação, Comunicação e Anarquia, Procedências da Sociedade de Controle do Brasil, é seu livro mais recente e é o resultado da sua pesquisa de doutorado. Do extremo sul do Brasil, Gui, pesquisador do NuSol, propicia bons encontros e agita anarquias. Eu vou começar por uma pergunta bastante elementar. Todo anarquista é um jovem revoltado? É. Só isso? Todo anarquista porque o anarquismo é uma questão de juventude, de criança, de força de vida. Só que isso é independente de idade. Nós temos hoje jovens muito entristecidos andando por aí, totalmente despotencializados por medicação, por tratamentos, por formas de educação e perspectivas de vida totalmente violentas. Então, essas pessoas, elas perdem essa força de vida, né? Às vezes, isso é condição para elas reconhecerem uma diferença nas coisas que aparecem na frente delas, e uma dessas diferenças pode ser uma ação, um acontecimento anarquizante, né? Às vezes você está muito triste e você viveu certas coisas opressivas, e isso serve para você contrastar e perceber mais claramente algumas coisas. Mas quando isso se estende por muito tempo, você é quebrado, né? E aí não tem mais jovem naquilo ali, não tem mais possibilidade de anarquizar, né? Você acha, Guilherme, que nós vivemos uma era de uma escolarização intensiva ou extensiva? Acho que extensiva seria a palavra correta. Porque a criança nasce e já vai para a escola, quando está na escola vai na escola de natação, na escola de línguas, na escola de jiu-jitsu, na escola de cabeleireiro, sei lá. Não é? Você vê, eu pelo menos tenho reparado que as crianças frequentam a escola o dia inteiro. Não dá para ser revoltado, né? À medida que você é forçado a aprender coisas pelas quais você não tem interesse, você vai perdendo a força. É uma maneira de formar o cidadão, né? É a perspectiva de tudo isso, né? Quanto mais você participa dessas promoções escolares ou escolarizantes, mais é garantido que o cidadão vai acontecer, né? E no caso, o cidadão é uma pessoa que não vai perturbar a ordem estabelecida, né? Que vai pagar seus impostos, que vai ser avaliado constantemente, vai ser filmado constantemente, vai oferecer dados para o controle. O cidadão é esse oferecimento, né? Ele se oferece, né? Oferece dados para o controle, do corpo dele sai uma série de produtividades, assim. Oferece o trabalho dele, as horas mais quentes do dia, mais ensolaradas do dia dele são oferecidas para isso, e os anos mais verdes da vida dele também, mais loucos, né, mais importantes. Então, esses processos educacionais, eles vão... para mim, eles vão fazendo o seguinte: eles vão retirando da pessoa, na medida em que eles vão se somando, que eles vão ficando totais, né? A educação em tudo, você na frente da TV está sendo educado, em tudo que é lugar, a educação é contínua mesmo hoje, né? E à medida que você se expõe constantemente a isso, você produz um corpo, né? Que infelizmente é um corpo parado, né? E é um corpo que vai receber ordens tranquilamente, é um corpo que vai responder a qualquer ordenação. Eu penso, diante de tanta escolarização, eu penso na escola que os anarquistas propunham no começo do século XX, não é? Qual que é a grande diferença? E por que aquela nunca vai dar certo? Pelo menos no capitalismo, e nem no socialismo deu certo. A grande diferença, para mim, tem algumas diferenças muito importantes. A maior, eu acho que é a compulsoriedade. A escola contemporânea é compulsória. Você tem que estar, é obrigado a estar, não importa o que você esteja vivendo, né? Então a gente tem assim, alunos que perderam a mãe, por exemplo, e tem que ir lá aprender geografia. Qual é o interesse de geografia para um cara que está passando por uma situação dessa? Não é? Então tem situações que a escolarização compulsória exige da criança que são muito sérias. Na escola libertária não tinha compulsoriedade.
né? Além do mais, ela não tinha a avaliação dela não oferecia, não era por notas, né? Não tinha nota, não oferecia certificado, né? Não exigia que os educadores tivessem, por exemplo, certificação também, né? O educador, numa escola libertária, era alguém reconhecido pela comunidade, né? Como autoridade naquele campo em que ele resolvia ensinar. Então, um sapateiro poderia ser um professor, né? Se a questão fosse aprender a fazer sapato, né? E também ele prestava atenção em cada garoto, ou em cada adulto, porque também na escola anarquista do começo do século era para crianças e para adultos, né? Uma misturança só. De ambos os sexos. E esse professor, ele prestava atenção em cada um. Acho que é nos interesses mesmo, sabe? À medida que a pessoa demonstra, apresenta algum interesse, você vai abrindo espaço para que aquele interesse se expanda, né? E junto com a expansão desse interesse, vai se expandindo uma série de capacidades, né? Por exemplo, às vezes, quando você faz um trabalho sobre uma determinada questão, por exemplo, você vai trabalhar sobre luz. Aí vem um educador e vai dizer, mas você vai trabalhar sobre luz com seus alunos e eles não vão saber geografia, eles não vão saber matemática. Por isso que é importante o conteúdo escolar. Olha, é muito difícil você ter um interesse vivo por luz e você não aprender geografia. Sabe? É muito difícil você ter um interesse vivo por luz e não aprender ótica e aprender matemática e aprender uma série de coisas, sem falar que com interesse vivo sobre luz você vai conhecer as pessoas outras que têm interesse vivo sobre luz, e vai ser todo um aprendizado muito mais importante do que você ficar imobilizado numa carteira, tendo uma relação... Inclusive problematizando o próprio iluminismo. Claro, claro. Que inventou toda essa história. Claro, né? Essa perspectiva ótica da sociedade, né? Que vai render depois em panótico, né? Que é o panótico. Conta pra gente um pouco como é possível estabelecer uma entrada da oficina e quais os ruídos mais interessantes que ela proporciona na escola. Foi uma série de acontecimentos, né? E principalmente a oficina ela é efeito, vamos dizer assim, de um contato muito próximo com a violência da escola. Na medida em que a gente tinha um projeto que queria fazer uma educação dialógica na escola, e a gente foi vendo que a escola é toda armada para não acontecer diálogo, e que se você fizer um relatório de um projeto desse dizendo que o diálogo aconteceu, você está inventando, sabe? Você está inventando, a não ser que você tenha eliminado e quebrado muita coisa lá dentro, né? Quebrado, por exemplo, a relação com o tempo, a gestão de tempo que a escola oferece, a avaliação, né? Porque quando você está trabalhando dentro de uma disciplina e você quer dialogar com o aluno, e você é o avaliador que vai dar o número no final, já não tem mais condições para o diálogo. Quando você quer trabalhar com um aluno e dialogar com ele, mas você vai, como eu queria fazer na época, ensinar química, o tema é química, queira ou não tem mais diálogo. Então a gente entrou para dialogar e aos poucos a gente foi vendo o quanto a escola tem uma estrutura que impede isso e como que a própria proposta da gente ela não oferecia condições nem para o diálogo. Né? Imagina para uma investigação temática, para encontrar um tema gerador, para montar um programa, né, coletivo. Né? Então, nesse sentido, a oficina aparece quando a gente vai enfrentando esses limites. Né? E aí a gente vai buscar produzir situações de educação que não tenham como efeito a escolarização. Né? E a escolarização é tudo aquilo que exige que você que tenha uma perspectiva de atenção na escolarização. Atenção na escolarização é você ficar parado num ambiente em que você elimina todas as informações, porque a sala de aula é isso, né? As janelas são altíssimas. Você elimina todas as informações e você fica atento ao que o professor diz, ao conteúdo que sai dali de dentro. Né? No caso, o professor, dentro dessa perspectiva, ele é praticamente um repetidor de conteúdo. Né? Uma coisa que uma televisão faz muito bem, um padre jesuíta já fazia. Portanto, não tem muita diferença entre ensino à distância e ensino tradicional. Não tem, se você... Ou ensino jesuítico, é quase que uma continuidade. É isso? Se o educador fizer o que está sendo solicitado hoje para ele, ele faz o papel de um televisor. Porque ele vai responder um programa central. Né? Embora os parâmetros curriculares nacionais digam que você pode fazer todo um campo e uma escolha de conteúdos, mas nós temos uma tradição de repetir conteúdo
que, para mim, os parâmetros curriculares abrem esse flanco a partir do momento em que eles sabem que ninguém vai fazer diferente, né? Então a oficina parece tentando não levar para frente isso, né? E aí é basicamente assim, a oficina primeiro é uma pergunta do oficineiro. Se ele não tem uma questão, né, seja a dor, por exemplo, seja a morte, seja um fenômeno químico, ou qualquer coisa, se ele não tem uma questão, ele não está fazendo a oficina, né? E a oficina, então, é essa experimentação em educação do educador primeiro, do oficineiro, com uma questão dele. Respeitar, no caso, uma pergunta dele e ir atrás dela com força. Né? Então, se ele não tiver essa questão, não acontece. Então, essa experimentação é fundamental. O educador que não experimentou estudar, conhecer com vontade, ele não vai poder abrir espaço para um outro conhecer com vontade. Ele não vai ver o valor disso. É como se a gente dissesse assim, bom, a escola democrática, ou isso que se chama escola democrática, também não alterou muito o modelão. Não, é isso? Não. Porque assim, a escola é democrática num sentido. No sentido de que qualquer extrato da sociedade, para qualquer extrato da sociedade, você oferece sequestro do corpo, confinamento e imobilização do corpo. Todos os estratos, do mais pobre ao mais rico, encontram na escola isso, como constante, né? Aí tem a variação. Daí tem uns que chamam que tem uma educação melhor, pior, sei lá, né? Mas a constante em toda a instituição escolar é essa, né? Quer dizer que a máxima do Francisco de Campos, educação para o que der e vier, do fascista, não é? Serve também para a escola democrática? Serve para qualquer regime de governo. Qualquer regime de governo que promover as experimentações que a escola está oferecendo, né? Por exemplo, experimentar ficar parado, experimentar aquela forma de atenção, experimentar oferecer dados para avaliação, experimentar esperar o dia de receber o certificado, porque muitas vezes o curso todo que a gente faz é só esperando. Tá? Você espera, por exemplo, começa o dia, você espera que termine a aula. Terminou a aula, você espera que termine amanhã. Terminou amanhã, você espera que termine a semana, e espera que termine o mês, e espera que termine o ano, e espera que termine o curso, e fica uma grande espera por aqueles certificados que no final das contas dizem muito pouco da capacidade que o cara tem. Então, a educação diz é uma muito da posição de autoridade que ele virá desempenhar dentro da sociedade. Diz muito, porque alguém que tem um certificado, ele tem um campo de ação muito ampliado, muito grande, né? E, por exemplo, um educador hoje, né, por maior interesse que ele tenha nas suas crianças, por mais bem intencionado que ele seja, né, se ele sai de um curso de formação de educadores como a maioria dos cursos tem aí, ele é um fantoche. Ele é um repetidor de conteúdo, e a contribuição dele para uma coisa maior vai ser formar novos rebanhos. Né? Um médico, por exemplo, que se aproxima de um paciente e faz o tratamento da doença nele, e primeiro encara o cara como doente, né? Encontra nele um sintoma, e esse sintoma é um sintoma que vai dizer do tratamento. A noção de sintoma, por exemplo, né, ela só serve para que a medicação seja uma constante para todos, né? Então eu digo que você tem determinada doença, e para aquela doença eu tenho determinado tratamento, e o tratamento é bom para todos. Quando a gente sabe, a partir da química lá e das coisas que eu tenho observado, você sabe que o encontro entre cada pessoa e uma droga é único. Né? Por exemplo, tem pessoas que tomam café às 5 horas da tarde e não vão dormir a noite inteira. Tem pessoas que tomam 2 cafés expressos e caem dormindo, lindos, como um anjo. Né? Então, o encontro com cada substância é único, mas a impossibilidade de lidar com uma questão que não seja moral, por exemplo, lidar com a noção de drogas, que não seja afetada totalmente pela moral, como a que a gente está lidando. Por exemplo, um curso de medicina não oferece para um médico a possibilidade de encarar as drogas desse jeito. Sim. Né? Então, mesmo porque ele vive de medicar
drogas. Ele é o centro da produção dessa noção de drogas. Claro. De que uma droga trata sintoma. E ela não é um encontro entre o cara e a própria droga. Um encontro único. Então ele nunca vai estar interessado nisso. Então dá para ver como que um especialista ele começa a proliferar uma visão e a produzir uma sociedade inteira. Né? É como olhar hoje em dia o pediatra, que também é um psiquiatra, não é, que medicaliza a criança desde pequenininho para conter a sua hiperatividade, etc. E é muito louco a gente perceber, assim, por exemplo, que o educador é o que está imobilizando a criança. O médico é o que está tornando doente a pessoa, porque é ele que vai falar em doença. A pessoa às vezes nem está falando. E a pessoa podia ter relações com outras substâncias, com outras coisas, e pensar que ela está sendo tratada como doença de outra maneira. Então, a formação hoje, ela está dando muita possibilidade disso, sabe? A gente pode pensar num advogado, a gente pode pensar num juiz, a gente pode pensar em tudo. A gente falou bastante de criança até agora, vamos falar um pouquinho de jovem. Não é? Os jovens acabam, depois de passar por tudo isso, chegando à universidade. Não é? Os anarquistas também tinham o hábito de falar de uma universidade livre. Não é? Tentou-se algumas experiências no Brasil, principalmente no início da década de 10 do século passado. Mas os anarquistas também sempre olharam com muita desconfiança para a universidade, ou para essa catedral de conhecimento da razão, né, impessoal e laica. Então, hoje em dia, o anarquismo está dentro da universidade. Né? A que se deve isso? Por exemplo, nós conversando aqui. Acho que nos anos 90, a partir dos anos 80, eu presenciei isso. Né? Eu lembro do tempo em que era a Kombi, né? Que a gente dizia que todos os anarquistas do Brasil cabiam numa Kombi. Né? E eu experimentei ver essa gente aumentando. De repente, no último encontro que a gente organizou em 2000, eram vários ônibus vindos do Brasil inteiro. Né? Até gente de avião. Gente de avião. Vinha de avião. De fora. De fora. Vinha gente de fora. Vinha de fora. Que era um encontro internacional e foi muito interessante nesse ponto. Assim, a gente vê como parecia que não tinha ninguém, daqui a pouco tem um Brasil inteiro interessado nisso. Né? Uma gentarada, o mundo inteiro, porque veio gente de tudo que é lugar. E eu acho que quem vive hoje e está inquieto com o que está acontecendo, vai encontrar na perspectiva na perspectiva anarquista coisas muito importantes, né? Principalmente uma noção de liberdade, né? Que não é liberdade como conceito abstrato, mas é como estados de liberdade, sabe? Momentos em que eu sinto que eu estou fazendo uma passagem de uma capacidade que eu tinha de perceber, de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas para outra, né? Então, a partir do momento que eu acho que começaram a ser organizados esses encontros na universidade, que o pessoal da universidade começou a ter interesse pelos anarquistas e pelo anarquismo, uma pesquisa hoje na universidade, para mim, ela só tem interesse se ela tiver efeito anarquizante. Né? Ela não precisa se dizer anarquista, ela não precisa fazer nada. Claro. Mas ela tem que eliminar o maior problema da universidade hoje, que é o fato de quem é formado nela ser dono de campos de saber. Né? E é o fato de quem é formado nela ser dono de procedimentos na sociedade. Saber dizer quem é doente, quem é são, quem tem problema, quem não tem, né? Dizer que determinada criança tem que ser medicada, né? Ela identificar determinado mal e oferecer para ela uma medicação e nunca perguntar para ela se ela está se sentindo bem ou não com aquilo que está acontecendo, né? Então, eu acho que o anarquismo entra com as pessoas que estão percebendo esse movimento da universidade, né? Entra também com as promoções que se fez, não foram poucas, né? As promoções que se fez a partir dos anos 80 dentro da universidade e que juntou muitos anarquistas, né? Coisa que os sindicatos não conseguiram nunca mais fazer, né? Coisa que a escola nunca fez mais, acabou, né? E que os próprios anarquistas nunca conseguiram mais se encontrar e promover alguma coisa. Eu acho que a universidade foi o campo em que algumas pessoas com interesse e com condições que a universidade oferece
né, puderam oferecer essa possibilidade de encontro. E uma vez que esses encontros se deram, a universidade ficou como a sala de estar desses encontros, sabe? O lugar onde essas pessoas, de certa maneira, se sentem bem. Quando a gente se dá conta que a universidade, que é esse campo que tem esse rótulo, que assume esse lugar do pensar, quando a gente vê, ele na verdade é um lugar do protocolo e da organização de formas de pensar estandartizadas e organizadas de maneira muito autoritária. O Maio de 68, eu acho que permitiu manifestar uma insatisfação com tudo isso, e não só isso, mas também apresentar possibilidades, né? Apresentar um campo de ação, que a partir dali acho que foi muito bem explorado por algumas pessoas.